confiou tanto no nosso trabalho, na nossa dedicação para o Espiritismo, que nos deu a responsabilidade da editora internacional em Winterthur. Hoje nós temos em Winterthur o maior depósito de livros espíritas da Suíça, talvez da Europa. Pra você ver, né? Você deu Eu dei um e recebi um monte. Sabe? Milhares de livros. Milhares. O livro caiu da minha cabeça depois. Eu nem sabia que aquilo ia acontecer. Entendeu? Você não queria dar, né? E eu não queria dar. É o lado humano. Mas olha, eu podia decidir não. Eu poderia decidir não. Mas eu ainda cheguei para o Sr. Nestor. De lá mesmo, eu chorei 20 minutos, que nem uma criança. A Valda teve a paciência, a Valda, coitada, é um anjo. Teve a paciência de me esperar. Ela me acompanha muito nessas experiências, né? E nós entramos e eu falei para o Sr. Nestor, olha, do que depende de nós, do SEAC, o livro é do SEI. Mas era um trabalho em conjunto. Necessitava ainda a autorização do outro grupo que tinha digitalizado, que era o grupo de Stuttgart. Aí depois nós entramos em contato e o grupo de Stuttgart também na mesma hora doou o livro, sem problema. Então o livro não pertence a um centro, pertence ao Espiritismo Internacional, em alemão. E outros livros estão chegando, tudo que começou aí. A gente já tem o de Boten, os Mensageiros em alemão, e outros já estão se encaminhando. Quer dizer, os livros estão caindo do céu. Né? E tudo foi por aí. Mas a gente não sabe, os espíritos fazem uma coisa, a gente emperra, né? Na realidade a pedra era eu. Era o meu ego. É o ego. Geralmente o que emperra tudo é o nosso ego. Mas daqui que a gente entenda, né, demora um pouco. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Não sei, no contexto todo que se desenrolou, eu gostaria de saber se as pessoas que são fanáticas estão fascinadas ou subjugadas. Como a gente pode... O subjugado, ele perde a vontade própria. Tá? A gente pode interpretar. O fanático, geralmente, ele está um pouco fascinado. Né? E auto-obsidiado também. Né? E obsidiado, está obsidiado. Mas não vamos dizer... A possessão, o espírito toma, inclusive... o físico da pessoa. Então, se aquele fanático está andando pelo reino da rua, sacudindo o livro e gritando e perdeu a noção da realidade, ele pode ser um possesso. Mas, em geral, ele é uma pessoa ou equivocada, porque tem fanáticos conscientes que não estão com problema psiquiátrico. Mas ele tem a tendência ao fanatismo, ele vai ser fanático quando ele pisar. Vai ser fanático espírita, vai ser fanático católico, vai ser fanático... Ele tem aquela tendência. Então ele tem que vencer aquela tendência. Então aquilo pode ser uma auto-obsessão, uma tendência psíquica que ele traz de outras vidas, né? Ou pode ser apenas uma obsessão normal de algum espírito também fanático, né? Que ele acha que é só aquilo lá que é certo. Espírita que acha que só o espiritismo está com a razão, não tem razão. Sabe? Não pode ser assim. Porque o próprio Kardec, até o próprio Kardec não foi assim. O Chico também disse, se o espiritismo dissesse que fora do espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Ele se tornou espírita porque o espiritismo diz que o que salva é a caridade. É o amor que a gente faz pelo outro. sendo espírito, Que a gente faz para o outro. Independente Da religião que a gente tem. Né? Isso é paz entre as religiões. Né? Mais uma pergunta. Ela estava aqui já esperando. Ela tem um livro. Bom, eu já comentei algumas vezes com alguns colegas nossos aqui que às vezes eu sonho tendo filho. E geralmente quando eu sonho, quando é parto normal, quando eu acordo, eu tenho dores, né? Tudo característico desse sonho. Isso seria interpretado também como um ponto... Olha, nós como espíritas devemos evitar ficar interpretando sonhos, porque é muito arriscado. O sonho a gente não deve dar muita importância, mas sonhar que está parindo significa dar à luz. Então a gente tem que dar à luz todos os dias na nossa vida naquilo que a gente pode investir as nossas energias para criar e procriar o bem, né? Mas a gente tem que evitar ficar se preocupando com o sonho, senão a gente enlouquece.
Não, eu pergunto no Mas sentido assim. pode afligir sim o nosso perispírito, pode se sentir e pode ser lembranças da vida passada, porque existem sonhos psicológicos. Então, partos traumáticos a gente pode recordar, né? Mas eu não sei se o que você sonha é um parto traumático, uma lembrança do passado, de outras vidas. Quantas vezes nós já parimos? Quantas vezes? Em quantas reencarnações? Quantas vezes nós já fomos homens? Quantas vezes nós já fomos negros, louros, asiáticos? Entendeu? Então, às vezes se embolam, por isso que sonho não dá para ser interpretado assim com tanta clareza, porque a gente nunca Mistura, sabe, né? se eles são lembranças do passado. Remoto, às vezes, né? O cérebro prega peças na gente. Você, em algum momento no começo, você tocou no assunto de que algumas sensações a pessoa consegue sentir, seja por uma dor, né, uma pessoa que morreu com um tiro, etc. e tal. Então, por isso que veio dessa pergunta. Mas no sonho aí você não está no estado de vigília, né? Não está no estado de transe, está dormindo, o seu corpo físico se acalma e seu cérebro pode colocar muitas informações para fora. Você pode ter sonhos psicológicos, espirituais, premonitórios, de vidas E que passadas. desencadeiam também nos músculos. Pode, claro. A sensação. Sem problema nenhum, tá? Mas eu não sei interpretar o sonho. Não, tudo bem. Né? E eu acho que muito poucas pessoas no mundo teriam condição de interpretar o sonho. Muitos se arriscam. Porque procuram casar os símbolos com as situações, mas é muito difícil. Tem até esses livros, né? Esses livros que traduzem significados. O que fez, né? Os sonhos, seus símbolos, né? Em vez de regra, acho que a gente pode pegar só o lado positivo, provavelmente. Aquele que for preencher, que for melhor pra gente. E às vezes tem sonhos que logo a gente vê que realmente tinham ligações, mas não valorizar demais, não, porque... Agora, se é os sonhos que conturbam, que nos fazem mal, que nos maltrata, a gente tem que reprogramar. Se a gente acorda no meio de um pesadelo muito sofrido, que a gente estava sofrendo muito, a gente tem que acordar, conscientemente falar, agora eu vou dormir e vou sonhar que tudo deu certo. E você vai sonhar que tudo deu certo. Porque o final foi diferente, que ele vai ser um sonho diferente. E você reprograma e ele vai ser bom. Você precisa sair daquele estado de pesadelo, que pode ter dezenas de motivos. Sabe? A reprogramação do estado emocional do sonho. Sim, fale. Sobre os médiuns que têm o dom da cura ou da palavra, que trabalham com isso. Como foi colocado ali, que o que é dado de graça tem que ser também... Não pode ser cobrado. Dá de graça o que de graça recebesses. O que você quer E essas dizer? pessoas que trabalham com isso, que vivem disso, qual a Elas sua sofrem opinião? uma grande decepção quando elas desencarnam, porque elas receberam esse dom de Deus para fazer o bem e se livrar de karmas que elas trazem do passado. Entendeu? De situações que elas arrastam consigo, que somente o bem que elas fizerem é que vai vir para amenizar esse passado de dívidas, né? De aprendizado que ela deixou de fazer. Quando ela paga por aquilo, ela não ameniza esse karma. Não, de maneira nenhuma. Porque ela já recebeu o pago, né? Já recebeu o pagamento dos homens, Deus não deve nada. Então ela tem que aprender a trabalhar. Essas pessoas gostam muito de vida boa. Mesmo que ganhem praticamente, não gostam de vida boa. Eu tenho uma... Entendeu? Minha irmã já foi uma pessoa dessa. Diz que é uma pessoa muito simples, que ela trabalha realmente com isso. A vida dela é isso. Só que ela cobra. Então, eu não sei, assim, dizer... Fala pra ela tentar mudar com carinho, com amor, né? E que ela procure ganhar a vida de outro modo. Que esse não é o melhor modo. Obrigada. Porque chega uma hora que não vai ter mais mediunidade. A pessoa vai estar sendo usada. Porque esse espírito de luz não se serve para isso. Né? Em geral cai num desequilíbrio. Sabe? Há muitos anos que ela faz isso. A minha irmã teve nessa mulher, nessa pessoa que faz isso. Ah, não é a sua Não é a irmã. sua que irmã é. dela, A minha irmã foi nessa pessoa e falou que eu deveria ir, que ela é uma pessoa muito boa, que ajudou muito. Então,
Ajudou de que jeito? Falando futuro, as pessoas querem muito saber o futuro. Não falou do Né? futuro. Não foi do futuro. Ela te Deu ajudou conselhos, conversou com ela, como eu faço de graça. Vem falar.